No coração dos canais de Xochimilco, no sul da cidade do México, existe um lugar coberto de lendas que tem um sentimento estranho, quase sobrenatural. Uma ilha pequena cercada por árvores e pelo silêncio interrompido apenas pelo som da água. Ali, o vento parece sussurrar palavras, e em cada canto, penduradas nos galhos como oferendas, várias bonecas que estão ali apenas te observando. Esse é um lugar que não se parece com nenhum outro, a Ilha das Bonecas. A história começa na década de 1950, quando um homem chamado Dom Julian, buscando a paz e o isolamento, decidiu se mudar para essa ilha. Dizem que ele era um homem simples e solitário, que abandonou a esposa e os filhos só para viver cercado apenas pela natureza, mas a paz que ele buscava logo ia se tornar algo que mudaria sua vida para sempre. Segundo a lenda mais espalhada entre os moradores locais, uma menina teria se afogado perto da ilha, e que certo dia, Dom Julian encontrou o corpo da menina boiando nas águas da ilha, mas que ele infelizmente não conseguiu salvá-la, e isso o abalou profundamente. Não há registros oficiais desse acontecimento, mas, segundo os moradores locais, ele acreditava que a alma da garota permanecia ali, vagando e pedindo por atenção. Logo após esse suposto incidente, no mesmo lugar que ele tinha achado a menina, ele viu algo flutuando na água, uma boneca velha, suja e quebrada. Para muitas pessoas isso seria apenas lixo arrastado pela correnteza, mas para Dom, aquilo era um sinal. Ele acreditava que a boneca pertencia à menina, então ele pendurou ela em uma árvore, se fosse uma espécie de oferenda, e que isso seria uma tentativa de acalmar o espírito inquieto dela, que segundo ele, ainda vagava pela ilha. A partir daí, a obsessão dele começou. Com o passar dos anos, ele começou a recolher todas as bonecas que ele encontrava, e até mesmo parte delas. Ele pegava as bonecas sem braços, sem olhos, queimadas pelo sol, ou que já tinham até sido corroídas pela chuva. Ele encontrava elas no lixo, nas águas do rio. Também ganhava algumas dos moradores nas proximidades, ou trocava por frutas e verduras que ele mesmo cultivava na ilha. Depois disso, ele pendurava elas por todas as partes da ilha, e com o passar do tempo as bonecas tomaram conta de tudo. Não existia nenhum lugar da ilha que não desse para ver alguma boneca. Era como se ele acreditasse que cada boneca protegia a ilha, ou afastava algo que ele temia. Dom Julian viveu ali por décadas, cercado por várias bonecas, algumas presas nas árvores, outras pregadas em paredes, todas com olhares vazios, apenas observando. As poucas pessoas que visitavam ele diziam que Dom ouvia sussurros, que as bonecas falavam entre si, que de noite os espíritos brincavam nas margens do rio, e que ele acreditava que estava protegendo a ilha, ou tentando se redimir por não ter conseguido salvar a menina. Alguns dizem que ele foi consumido por culpa, mas outras pessoas acreditam que ele de alguma forma estava se comunicando com o além. E foi assim que Dom viveu pelo resto da sua vida, isolado e cercado por bonecas, com os rostos desgastados pelo sol e pela chuva, cobertas por musgo, poeira e insetos. Estranhamente, em 2001, Dom Julian foi encontrado morto, afogado no mesmo local onde dizia ter visto a menina pela primeira vez. A história pareceu se fechar de um jeito totalmente macabro e misterioso. Alguns acreditam que ele foi levado pelo espírito que ele tentou acalmar por tantos anos. Outros pensam que ele simplesmente enlouqueceu e perdeu a razão. Afinal, todos esses anos em isolamento, cercado de bonecas, deve ter feito um dano significativo no estado mental de Dom. Mas há quem diga que foi a ilha que o levou. Desde então, a ilha se tornou uma das atrações mais estranhas e perturbadoras do mundo. A ilha é acessível apenas por um tipo de barco tradicional que usam para navegar pelos canais de Xochimilco, e a viagem pode durar entre 1 e 2 horas. Vários visitantes relataram sentir calafrios sem explicação, escutar sussurros entre as árvores, ver bonecas que mudaram de posição, ou até que algumas bonecas pareciam estar te olhando de volta. Alguns dizem que a ilha está viva e que as bonecas carregam fragmentos de almas, emoções e traumas de pessoas que já passaram por aquele lugar. Hoje em dia as bonecas continuam lá, algumas penduradas em cordas, outras presas com pregos, ou então completamente em pedaços. A Ilha das Bonecas é um dos lugares mais assustadores e fascinantes do México, não apenas pelas bonecas em si, mas pelo que elas representam, a solidão, a loucura, a devoção de Dom e o medo do que não podemos explicar. Dom Julian não criou apenas um lugar estranho, ele criou um santuário de memórias, medos e fantasmas. E quando você olha uma daquelas bonecas de olhos rachados, pele descascada e sorriso torto, você se pergunta, será que é apenas uma boneca? Ou há algo mais por trás daquele olhar? Se algum dia você for visitar a ilha, as pessoas sugerem que você vá com respeito, que não zombe das bonecas e não toque nelas sem permissão, porque segundo os moradores locais, quem desrespeita a ilha nunca mais volta o mesmo. Nas ilhas de Shikoku, no Japão, existe um vilarejo remoto chamado Nagoro. A
primeira vista, ele pode parecer mais uma das centenas de pequenas comunidades rurais japonesas que foram afetadas pela migração urbana, mas à medida que você caminha pela rua, algo inusitado começa a aparecer: a presença de centenas de bonecos em tamanho real, ocupando silenciosamente os espaços que um dia foram cheios de vida. Esses bonecos não são brinquedos comuns, eles representam pessoas reais, antigos moradores do vilarejo que morreram ou se mudaram. Todos os bonecos têm alturas de pessoas, homens sentados à beira da estrada pescando, senhoras conversando no banco de uma praça, crianças enfileiradas na sala de aula de uma escola abandonada e, é claro, até um boneco do pai da artista que iniciou tudo, Ayano Tsukimi, a verdadeira alma de Nagoro. Ayano nasceu na vila, mas passou muitos anos em Osaka. Quando retornou, notou como a aldeia havia se esvaziado. O silêncio das casas abandonadas e a ausência dos vizinhos lhe motivaram a criar algo que fosse uma memória e uma homenagem. O primeiro boneco foi feito da imagem de seu pai. Desde então, ela fez mais de 350 bonecos, todos à mão, com roupas reais, feições cuidadosamente pintadas e corpos de palha e tecido. A intenção não era de assustar as pessoas, mas de preencher o vazio deixado por todos aqueles que partiram. Com o passar do tempo, os bonecos passaram a ocupar quase todos os espaços da vila. Eles estão em posições que tentam simular o movimento, ação e cotidiano, pescando, limpando e até esperando o ônibus. Nagoro não é um parque temático, nem um cenário de filme de terror. É uma expressão artística e social do que acontece com muitas comunidades rurais do Japão, onde o envelhecimento da população e a migração dos jovens para os grandes centros urbanos esvaziam povoados inteiros. A aldeia das bonecas se tornou um símbolo internacional dessa crise demográfica, mas também um destino turístico intrigante. Visitantes de várias partes do mundo vão até Nagoro para ver de perto essa mistura de arte, memória e realidade. Muitos relatam sensações diferentes: encanto, nostalgia, melancolia e, acima de tudo, uma profunda reflexão sobre a passagem do tempo e o valor da presença humana. Ayano continua cuidando dos bonecos como se fossem vizinhos vivos. Troca suas roupas, faz reparos, move eles de lugar conforme as estações do ano passam. E para ela o mais importante não é apenas lembrar de quem já se foi, mas de manter a vila viva de alguma forma, mesmo que por meio de figuras silenciosas. Em um mundo onde tudo parece girar em torno da velocidade da modernidade, Nagoro é um lembrete poético de que o passado tem peso, rosto e memória.